Povo, boa noite. Espero que vocês tenham passado uma semana bem tranquila, né? Eu acho que pelas mensagens no WhatsApp desde a semana passada, a atividade deu bastante desespero, isso é bom, né? Que dá uma instigada, dá a sensação, meu Deus, cheguei no nono período e ainda tem que aprender tudo de novo, né? Eu ia perguntar a vocês, quem chegou agora foi Gabriel. Boa noite, Gabriel. Eu acho que tá todo mundo, né? Eu achei que a turma de vocês é 10, mas eu acho que tem um que trancou. Vocês estão sentindo falta aí de alguém? Vera, Simone, Matheus, Lorena, Leandra, Jéssica, Gabriel e Carol. Não acredito que é isso mesmo. Eu acho que a Mirielle não faz a sua matéria. Ah, tá, é separado, né? Não, beleza. Então tá, então o que é que iremos fazer hoje? Eu vou começar pela atividade e aí depois a gente retoma e conclui aqui a nossa discussão em... Adriele tá aí? Deixa eu ver. Adriele... Não, não tem Adriele. Ou é Jéssica Adriele? Jéssica Adriele. Não, tá faltando um mesmo, então. Não Adriele. faltou. Então a gente faz esses dois, né? Pessoal, alguém leu o trabalho tirando a parte de metodologia ou todo mundo só ficou na metodologia? Eu não li tudo, não. Só li a metodologia. Normalmente vai lá só na... Espero que vocês não joguem esse artigo fora, né? Os dois, na verdade, o outro eu coloquei como leitura complementar, tá? Mas quem gosta da parte mais humanista vai gostar daquele trabalho lá, porque da enfermagem, porque ele aponta sugestões de como que devia fazer. Então, assim, eu estava conversando com a Simone, né? A gente estava falando sobre um pouco das dificuldades que teve, e basicamente assim, né? Sem câmera, né? Deixa eu ativar a câmera. Pronto, ativei. E aí a gente vai tentar desmistificar algumas coisas no artigo, né? Olha só. Até então, pelo menos normalmente, quando eu pego os acadêmicos para poder trabalhar artigo, ou quando pega trabalhos que foi feito em cima do artigo, o pessoal pega aqui, né? Vem aqui quando está fazendo as pesquisas e fazem aqui o Ctrl+C, Ctrl+V de toda a introdução. Né? E artigo, a parte de introdução, tem o seu período de utilidade quando a gente está no início da graduação, porque essa introdução normalmente explica os termos para a gente, né? Explica algum tema. Por exemplo, aqui, se o nosso título, né, se o foco desse trabalho, né, é a adesão e dificuldade com tratamento medicamentoso de pacientes com depressão, a gente espera que na introdução ele explique um pouco do que é uma adesão e dificuldade em relação a um tratamento farmacológico, né? E explique um pouco o que é a depressão, né? Então, a introdução é o caminho, né, para dizer para a gente, ó, do que isso trata e qual é o nosso objetivo. Isso é muito útil na leitura quando a gente está lá no começo da graduação. Vocês não têm TCC, né? Mas se tivessem, e agora, mesmo não tendo TCC, já estando no nono período, a introdução deve ser totalmente inútil para vocês, porque espera-se que vocês já, do tópico, que já entenda aqui da leitura, do que se trata, ele não gaste tempo, tá? E quando a gente já está mais para frente, mais experiente, o que importa para a gente é saber a metodologia, qual foi a análise estatística utilizada, aí sim você dá uma olhada no resultado e na conclusão, né? Para você ver, julgar se esse trabalho merece ou não você olhar a discussão e citar ele nas suas referências, tá?
Ok? Então, assim, uma conduta que a gente passar a ter não é nem tanto olhar a introdução, mas vir direto na metodologia para saber se o trabalho atende a gente no que a gente quer ou não. Beleza? Primeiro ponto do nosso trabalho diz assim: esse é um estudo transversal. E vários de vocês colocaram: o trabalho foi feito através de um estudo transversal, descritivo, com abordagem qualitativa e quantitativa. Né? Muitos colocaram essa primeira fase. E aí, eu tinha comentado, né, eu orientei vocês lá nos áudios, que vocês iam encontrar vários termos, várias terminologias, que vocês não ouviram, não conheceram, e que o objetivo maior da atividade era vocês investigar isso. Então, assim, alguém quer testar aí ou chutar aí o que é um estudo transversal? Eu. Por favor. O estudo transversal é um estudo que ele tem um tempo determinado e ele é um estudo de observação e coleta de dados nesse tempo. Então, é um estudo de bastante coleta de observação. É o que eu sei. Perfeito, então, e tá certo, tá? Os estudos transversais, eles se focam no termo básico que você colocou como, eu quero estudar, eu quero entender como alguma coisa acontecer num determinado período de tempo, tá? Uma diferença, ou um outro tipo de estudo, que aí transversal, eu vou fazer eu quero fazer dos acadêmicos de psicologia, mas eu só quero fazer dos acadêmicos que eu dei aula. Então, eu vou começar de 2015 até de 2020, durante esse período de tempo, levantar as informações desse processo. A gente tem, normalmente, os estudos longitudinais, que aí você começa a acompanhar o paciente ao longo de um período, né? Não necessariamente para trás, mas para frente. E aí, às vezes, né, o seu objeto de pergunta, né, o que você está querendo saber, em estudos longitudinais, é muito comum você acrescentar mais perguntas, mais objetivos, mudar mais de ponto, ou até mesmo de foco. Nos estudos transversais, normalmente você já vai fechadinho, faz naquele período, responde. Se te aparece mais dúvidas ou alguma coisa assim, você acaba criando um novo projeto e começando uma nova pesquisa para responder essa nova pergunta. Longitudinal, normalmente você está acompanhando ao longo do tempo, consegue fazer isso de forma mais calma. Tá? A parte do descritivo, o que vocês entenderam dessa coleta de dados durante um período de tempo sendo descritivo? Matheus colocou também, que encontrou o que a Jess achou. A descritiva eu acho que está relacionada a registro, análise. Acho que é alguma coisa assim, registro e análise do que foi coletado. Sim, e normalmente, né, você costuma ter os sujeitos dessa pesquisa. Se eu estou fazendo um estudo descritivo lá de um estudo transversal, normalmente as pessoas se enquadram no mesmo quesito ou no maior número de semelhanças possíveis e você só procura uma informação diferente. Por exemplo, aqui, todo mundo pesquisado se enquadra num grupo específico. Todo mundo aqui, eu estou procurando pessoas com depressão. Tá? Então, assim, aí no estudo transversal, normalmente você tem eles todo, o grupo já bem definido, muito parecido. Qual que é o parecido aqui? Todos eles têm depressão. E aí você só procura uma única diferença, né? Assim, um grupo pequeno de diferença. Eu quero saber se tem ou não tem dificuldade, se tem ou não tem a adesão. Tá? Então, normalmente, quando você faz estudo descritivo, você tem isso em mente. Tá? O meu grupo é muito parecido e eu quero ver o que difere entre eles num ponto bem específico. Tá? Gente, o que eu embananar vocês, por favor, abra o áudio, manda mensagem aí e fala para não parar, tá? Com a abordagem qualitativa e quantitativa. Ele colocou quali, quantitativo, quer dizer qualitativo e quantitativo. Parâmetros qualitativos.
o que vocês entendem como parâmetros qualitativos? Quantos de vocês estão... por favor, pode falar. Não, é porque geralmente qualitativo está mais voltado... Não que ela seja só voltada à subjetividade, mas geralmente quando a gente vê dados qualitativos em pesquisas, eles não são analisados de forma numérica, digamos assim. Não sei se eu soube me expressar, mas eu acho que é algo mais nesse sentido. Sim, ao meu ver. Quem mais? Antes de eu completar ali, que o Matheus também tá certo. Matheus, é isso, tá? Você se cortou, né? Você foi prudente, assim, e você começou a palavra subjetiva e não terminou ela, né? Mas muitas coisas você tem, sim, um certo grau de subjetividade, né? Por isso que a gente fala de mais questão de qualidade. Por exemplo, tá bom ou tá ruim as aulas remotas? Aí, tipo, para mim tá ruim, para mim tá bom. Mas o que é bom? Né? Aí a gente fala do gosto, né? O gosto difere. Então, às vezes, o que um diz que é bom e o outro também diz que é bom, às vezes as pessoas classificam bom, mas não quer dizer que elas têm exatamente o mesmo parâmetro. Né? E agora, se você diz 5 e outra pessoa diz 5, não tem o que fora dali, né? Tudo a escala é aquilo, não tem subdivisão nisso, né? Homens, mulheres, alto, baixo, gordo, magro, tudo isso é o parâmetro ali qualitativo. E aí a gente consegue, igual você falou, peraí, quando eu tenho uma pesquisa que é qualitativa, ela tem menos valor estatístico, ela tem um valor menor estatístico do que uma pesquisa quantitativa, justamente pelo que você classificou, né? Tipo, meio que está subjetivo ali, né? Porque você generaliza mais do que quando você faz um quantitativo. Quantitativo é aquele número e ponto. 10, 11, 20, 130 mil, né? Quantidade, né? 500 miligramas do fármaco, 100 miligramas do fármaco, que em vez de ser muito remédio, pouco remédio, médio remédio, tá? E nesse meio termo, a gente tem o semi-quantitativo, que já eu pelo menos vou fazer uma crítica ao trabalho e mostrar que ele não tem um dado quantitativo. Ele tem aqui um trabalho que é qualitativo e semi-quantitativo. Por quê? Porque ele pega dados qualitativos, sei, não sei, pouco, muito, e transforma em porcentagens. Porcentagens ainda não é um dado quantitativo. Tá? Ele é semi-quantitativo. Então, aqui na pesquisa, ele descreve como quantitativo, mas aqui para frente a gente vai ver que ele não tem nenhum dado puramente quantitativo. Ele tem dados semi-quantitativos quando ele transforma isso em percentagens. Tá bom? A pesquisa foi realizada em um núcleo de saúde mental, pertencente ao Sistema Público de Saúde. Beleza. O projeto foi desenvolvido após a aprovação do Comitê de Ética. E está aqui o número. Por que teve que ir no Comitê de Ética? Porque envolvia seres humanos? Qualquer coisa que você for perguntar, olhar e tem gente envolvida, tem que comitê de pesquisa, comitê de ética em pesquisa, tá? Aí tem o comitê de ética em pesquisa humana e tem o comitê de ética em pesquisa animal, tá? Uma experimentação animal, todos os dois têm. Aí eu vou mexer com prontuário, eu não vou falar com ninguém, eu só quero saber se ele tá com depressão ou não. Você precisa do comitê de ética, você precisa pedir autorização. Mas eu não quero saber nenhuma informação do paciente, eu só quero saber lá o resultado. Mas você vai pegar o prontuário, vai abrir esse prontuário, e nesse prontuário tem informações pessoais do paciente. Não importa que você não vai publicar, mas você está vendo coisas do paciente. Então, tudo isso, tá, envolve necessariamente ter o comitê de ética. E às vezes, quando está ali no TCC ou querendo fazer uma pesquisa, o acadêmico tem uma dificuldade de entender esse processo, porque assim, eu não vou mexer com nada, nenhuma informação do paciente, mas se você está mexendo num material que tem alguma indicação, alguma possibilidade de identificá-lo,
aí você tem que ir para o comitê de ética. E é um motivo provável que ele fez isso daqui, ó. Ele excluiu da amostra paciente com menos de 18 anos, tá? Porque quando você tem menores de idade, quando você tem crianças envolvidas, aí o rigor o comitê de ética é rigoroso, claro, mas quando você tem trabalhos com vulneráveis, né, que é crianças, né, os menores de idade, pessoas igual coloca assim, ó, incapacidade de comunicar verbalmente, né, tá aqui em português, né, ou a pessoa que é classificada como mentalmente incapaz. Essas são todas populações vulneráveis, né, então o nível de exigência e de critérios é muito maior, porque tem-se que, tipo, ela tem maior dificuldade de se defender do que uma pessoa que é considerada capaz ou que, né, que não está nesse grupo de vulnerável. Tá? Então, provavelmente, a Mirelle está pedindo para aceitar ela na aula. Não está aparecendo o pedido, vê se ela... Não apareceu para mim aqui que pedido de aceitar. Vê se ela sai, fecha lá, abre e clica no link de novo, por favor. Porque para mim não apareceu aqui. Foram elegíveis para estudos pacientes que tiveram consulta médica agendada no estudo local de 1º de agosto a 31 de outubro. Então, agosto, setembro, outubro, né? Foi 1º de setembro, 1º de outubro, né? 2 meses e 30 dias ali de pesquisa. E aí que preencheram os seguintes critérios de inclusão. Que aí outro processo metodológico. Ó, tá, se eu quero descobrir alguma coisa, tá, mas como que eu vou fazer? Você tem que estar com isso bem amarrado para dizer quais são as etapas. E em metodologia, nós somos obrigados a escrever de uma forma que a pessoa que conduza a leitura consiga. Eu quero fazer isso daqui para ver se essas pessoas mentiram, ou se na minha região... Será que em Cacoal aconteceria a mesma coisa? Vamos usar o mesmo protocolo e ver se a gente consegue os mesmos resultados. Né? Isso tem que estar bem nítido. Aí o que eles escolheram? Ter o diagnóstico de depressão unipolar. Vocês usam essa definição, depressão unipolar? Eu sim. Tá? O que significa depressão unipolar para vocês? Posso dizer? Por favor. Depressão unipolar significa que existe certa estabilidade em como a pessoa expressa, né? Assim, quer dizer que a pessoa não tem mania, a pessoa ela vive em ciclo depressivo constante, existe estabilidade no quadro depressivo. Beleza. Agora eu que aprendi, porque eu não sei o que é depressão, não sabia o que era depressão unipolar. Isso é a técnica mestre que o professor tem de dar uma de João sem braço, entendeu? Como eu não sabia o que era unipolar, eu joguei. Vocês responderam, aí foi valendo. Se vocês não respondessem, eu jogava de atividade para casa. E aí vocês continuariam com a impressão que eu estava sabendo e só queria que vocês aprendessem, tá? O professor é mestre nisso. Por isso que eu falo para vocês têm que ler muito para saber, né, se o professor está só enganando vocês ou não. Se vocês não lerem, né, não aprenderem sobre os assuntos, as pessoas enganam vocês. O Matheus acrescentou aqui, é que a bipolar a presença de mania e o estado eufórico, questão, digamos assim. E falar em deixar de informação, eu fui dar uma olhada o que a gente falou na última aula sobre o uso da eletrochoque, eletroconvulsoterapia. Ela ainda está autorizada sim, e pelo histórico aqui no Brasil, tem que ser muito bem justificado em casos ainda bem específicos, tá? Fiquei devendo, eu estava desatualizado, eu fui procurar ali, tá lá nos CRPs da vida, tem. O que mais aqui? Tem o diagnóstico... estabelecido pelo médico psiquiátrica. Médico psiquiatra. Então,
Por que o médico psiquiatra? Porque ele que é o diagnóstico, se ele fechou, é o que ele tem, né? E ter uso constante de medicamento, né? Para saber como que... eu preciso saber da lesão, então o paciente tem que estar tomando o medicamento. Ele excluiu aqui a idade, né? Eu falei para vocês, provavelmente foi para facilitar o processo, né? E diminuir, assim, a dificuldade de aprovação, né? Incapaz de comunicar verbalmente em português e sem atualização do número de telefone ou endereço no prontuário. Essa daqui foi o motivo dela, é porque ele optou, como a gente vai ver daqui a pouco, de entrevistar as pessoas, né? Então, se isso não tivesse ali, para ele, ele não teria feito. Às vezes, depois que está aprovado, às vezes eles provavelmente fizeram um piloto, ou normalmente a pessoa faz um piloto e começa a ligar para as pessoas, porque que é o maior número de trabalhos possível. Aí quando vê que realmente uma data ali, tá aqui, tá faltando, não tá atualizado, a gente não tá conseguindo o contato, aí coloca essa regra, eu acabei excluindo esses porque não estava atualizado e eu não consegui o contato, tá? É uma forma deles justificarem o porquê que, naquele local, eu vi que naquele local que vocês disseram que fez a pesquisa foi 1.000, mas aqui vocês fizeram só com 27, por que vocês excluíram tantas pessoas? Para a coleta dos dados foram realizadas revisão de prontuários e entrevista semi-estruturada. O que é uma entrevista semi-estruturada? Ela tem um roteirinho meio pronto, é um pouco meio em aberto, pode surgir outros questionamentos, mas ela já vem meio que com uma sequência de perguntas. Professor, a Mirielle disse que continua pedindo para ser aceita na aula aí. Eu vou copiar o link de novo e mandar, porque realmente não está aparecendo aqui. Deixa eu finalizar aqui a apresentação. Mirielle, acho que eu não tenho WhatsApp. Vou jogar aqui no do Matheus, que é o primeiro que apareceu. Matheus, você joga lá no grupo de novo, por favor? Vê se ela não está pedindo por celular, porque se ela estiver fazendo por celular, ela tem que usar o código de PIN aqui. Tá? Tem essa diferença, tá? No celular, tem que digitar o código, senão não aparece para mim. Tem essa questão também. Obrigado, velho. Os problemas técnicos que a gente passa. Sim, Matheus. Acho que não. Você acha que ela está no notebook mesmo? E não precisou do... Professor, eu estou no celular e não precisou desse número de PIN, não. Só eu cliquei no link. Mas vocês estão com qual... Mas também tem a questão dos e-mails que vocês já usam, né? Sabe? Vocês estão usando e-mail da Unesco? Não, eu estou só clicando no link que você manda. Pois, Ju, não é preconceito com ela, tá? Falo com ela que eu não estou com preconceito com ela. Realmente não está aparecendo nada aqui para mim. Ela está achando que é a internet dela. Ah, tá. Vocês escutam o barulho quando alguém entra? O pluquezinho faz plu. Sim. Ah, então. Aí, ó, foi o barulho da mensagem, não é do outro, mas faz um barulho desse, assim. Bom, então, quando tenta aí, vamos dando sequência. Pelo menos fica gravado e vocês têm aí já um negócio para fazer GIF com eu fazendo barulhinho de plu durante da aula, né? O Matheus foi a Matheus e Vera ou o Matheus e Simone que falaram, ou não foi? O Matheus e Vera colocou, né? Que tipo, tá aqui... com objetivo pré-estabelecido. Sim, né? Você tem um objetivo pré-estabelecido e aí você executa as perguntas já pré-estabelecidas, pré-feitas. E por que fala semi-estruturado, já que você tem um objetivo estabelecido e você já tem perguntas prontas? Porque as perguntas prontas e esse objetivo pré-estabelecido é sua base.
Ao longo da entrevista, você usa essas perguntas, coleta essa parte de dados e permite o resto da entrevista seguir como uma conversa e aparecerem parâmetros que possam ser úteis para você. Tá? Então, por isso que fala semi-estruturado. Na estruturada, não importa o desejo que o entrevistado tenha de contribuir com alguma outra coisa, você vai descartar, você vai seguir só aquilo e mais nada. Na semi-estruturada, você segue a sua base e tenta pegar alguma outra coisa que possa ser útil para você ou que você possa usar como justificativa no seu resultado depois. Tá? E aí está aqui assim, ó, guiadas por um roteiro elaborado pelas autoras do estudo contendo questões sobre dados sociodemográficos. Vocês já sabem de qual que é os dados sociodemográficos? Por raça, localidade. Fala, Matheus. É isso. Situação financeira. Não apareceu aqui o link da menina, da nossa colega, ela deve estar ainda tentando e não conseguindo. É isso aí. Saravá. Acho que caiu a conexão do brother lá. Pode continuar cantando enquanto isso, Laís. Oh, Deus. Pode continuar cantando. Diego, seu microfone deve estar fechado. Desculpa, agora foi. Meu Deus. Eu saí, entrei de novo e aí agora apareceu o pedido dela que estava o Unesc, qual? De fora do domínio da Unesc está participando. Talvez fosse isso. Como está de fora do domínio da Unesc, eu já tinha cadastrado os e-mails de quem foi entrando. Tela inteira. Aqui. Compartilhar. E voltamos. Então, deixa eu ver. Carol, Gabriel, a Jéssica, Liana, Lorena, Matheus, Simone, Unesc, Cacoal e Vera. Ok. Então, beleza. Ó, estudo sociodemográfico, o Matheus estava falando, né? Eu interrompi ele no meio da frase, mas é todo esse contexto de financeiro, idade, localidade, né? Raça, gênero. Então, assim, eles fizeram levantamento desses, além das perguntas pré-estruturadas, né, ainda fizeram levantamento dos dados sociodemográficos e o tratamento dos pacientes. Aí, como assim o tratamento dos pacientes? Um teste que avalia a adesão do indivíduo à farmacoterapia. Aí colocou aqui 8. Olha só, um teste que avalia a adesão do indivíduo à farmacoterapia. Ele não está dizendo aqui qual que é o teste. Isso pesa negativamente para o trabalho. Por quê? Porque você está dizendo que foi um teste e fez aqui a citação. Tá? Então, o que significa? Que o teste dele está nesse número 8. O número 8, artigo número 8, que é referências. Número 8. Contributo para avaliação concorrente de uma medida de adesão ao tratamento, adesão aos tratamentos. Aí, beleza. Aí tá aqui assim que foi acessado, disponível nesse tal local. Quando eu uso esse link aqui, opa, deixa eu parar aqui antes que ele vai, eu não achei, tá? Não deu acesso, deu erro. Mas eu fui, peguei o nome aqui do trabalho e joguei e tá aqui. Bom, se eu conseguir o trabalho, por que é ruim o trabalho ter feito, não ter descrito? Porque aí ficou completamente dependente de eu achar o artigo. Tá? Então, assim, qual que é o ponto bom deles terem seguido isso daqui? Colocou, cadê? Vamos voltar lá. Resultados. Qual que é o ponto bom disso daqui? Usei um teste de indivíduo de farmacoterapia e feita a citação. Porque aí ele está dizendo que ele não inventou nada, ele já está usando um teste que já está estabelecido na literatura. Isso é uma boa coisa.
tá? E claro que você não é obrigado a usar só testes ou só métodos que estão fora. Você pode adaptar, você pode criar. Mas quando você tem algum parâmetro ou algum teste parecido que foi aplicado, isso é bom porque mostra que você teve um parâmetro, tá? Porque se você é o primeiro que está executando um teste, né, depende de validações por outros métodos, tá? Então, assim, na hora que você vai pensar numa pesquisa, você tem que, beleza, eu estou olhando, mas como que ele fez? Aí ele fez segundo fulano lá, número 8, que é esse daqui. Aí, o que precisa nesse artigo para me julgar que o teste que ele avaliou presta ou não presta? Eu tive que parar aqui da leitura desse artigo, vincar para o artigo que ele citou e procurar aqui onde que está o teste. Aí está aqui português PDF. Então, aí abriu, beleza. Aí eu tenho que vir nesse outro artigo que ele usou como referência e procurar na metodologia dele. Cadê a metodologia? Aí, olha só. Método. Olha o tamanho da introdução desse trabalho. Participaram, mulheres sofrendo da doença, diabético, não resiste à qualidade, lá, tá. Material. Então, assim, olha o trabalho. Medida psicométrica de adesão. Tá vendo? Um formato bem diferente. Foi construída uma medida de adesão ao tratamento do medicamento com 7 itens. Alguma vez se esqueceu de tomar o medicamento da doença. E aí, assim, aí então ele foi. Aí, beleza, aqui está descrito. Agora, olha só. Os itens 1, 2, 3, 4 foram adaptados de Morisky et al. Então, esse trabalho pegou uma técnica e adaptou de quem? Desse carinha aqui. Então, assim, você vai vendo que assim, cada um fez uma coisa. Então, um citou um que tinha citado do outro e cada um adaptou de um jeito. Professor, beleza. Você está me falando aí que um fez de um jeito, outro fez de um jeito mais de adaptado. O que isso significa? Gente, para a área de vocês, pensa aí na área que vocês querem seguir. Quais são os métodos que são válidos? Como que eu vou saber? Pensa no... Quais são os autores que normalmente são mais aceitos? Autores famosos podem fazer merda, tá? Se você pega revista científica de alto impacto, tem muitas revistas que passam os meses, fazem retificação mostrando que o autor que era fodão, inclusive tinha cometido um erro lá. Mas você tem que ter algum parâmetro e começar a ver e entender. Então, assim, você só vai saber se esse teste que avalia da adesão aqui, o que foi utilizado aqui, prestou ou não, se você tiver leitura. Se você não tiver leitura e não entender quais são os testes adequados para avaliação de parâmetro. É o A, o B, o C e o D. O A, o B, o C e o D têm as suas vantagens e desvantagens. Se você souber... peraí. Ele usou o A, mas o A tem uma desvantagem nessa população. Então, eu não posso confiar tanto, mas o cara publicou o artigo. Então, gente... Até porque... Sim, fala. Fazendo uma reflexão sobre isso que você disse, até porque se eu citar algo e dizer que aquele argumento é válido, porque aquela pessoa disse, simplesmente porque alguém famoso disse, existe um erro de construção lógica aí, porque eu preciso defender o meu argumento. Se eu digo que foi porque alguém famoso disse, é uma falácia de apelo à autoridade, né? Não é um argumento válido. Lágrimas de alegria e de felicidade aqui escorreram dentro de mim, né? Se eu tivesse um coração, eu estaria chorando de felicidades agora, tá? Assim, mas como eu não tenho, recomendo muitíssimo, né? Não tanto para Jéssica Laís, né? Que agora ela deu um show aí com a frase dela, mas essa daqui deve ter em português, tá? Essas daqui, que são as falácias argumentativas. Tá? Pessoa ali... Gente, eloquência é lindo para uma plateia de ignorantes.
tá? Quando você tem alguém falando lindo e bonito, gritando e berrando, a eloquência é fantástico quando você tem uma população de ignorante. Se você tem uma população que está ali entendida e está ouvindo o eloquente, o cara que esbraveja lá, tá? Você pode ver que ele vai falar muita merda. Então, assim, se vocês jogarem no Google, tá, as 10 falácias argumentativas, tem as outras 9 falácias que a Jéssica descreveu. A Jéssica descreveu uma, né? Não é porque alguém disse, igual eu estava falando, tá, a pessoa é fodona do negócio, beleza, mas ela usou o método correto, tá? E isso é difícil, você vai só saber mesmo lendo, né? Você, tipo, alguém me falou isso, beleza, vou parar e vou ler. O professor Diego está falando, lá do Corrida está dizendo que ele é mestre em farmacologia, então ele está falando certo de farmacologia, porque ele fez mestrado. A gente contrata currículo e demite currículo. Porque, às vezes chega ali o currículo lindo e maravilhoso e quando a bola rola, não tem, é fraco no jogo. Então, assim, gente, tento estimular vocês com o leite, o próprio gabarito de vocês, tá? Voltando, né, para mim não parar. Aí, olha só, então, um teste que avalia a adesão de indivíduos. Eu não sei qual que é o teste. Achei aqui, né, que aí eu teria que ler com mais calma. Não sei dizer se para vocês isso ia ser útil, esse tipo de teste. E usou uma escala que permite avaliar o conhecimento do entrevistado sobre a terapêutica medicamentosa. Aí ele citou o número 9. E aí, olha só o problema. Ele só citou quem e não disse como. Eu fui, peguei aqui, número 9, conhecimento do paciente com alta hospitalar sobre a continuidade. Dissertação. Então, não é um artigo, é uma dissertação. Lá da Escola de Enfermagem da Universidade. Qual que é o problema? 1979. O título da dissertação, normalmente, não é o título do artigo. Né? Normalmente, a dissertação é muito grande, nomes é muito grande. Na hora que você mandar o artigo, às vezes você não transforma toda a sua dissertação em um artigo, às vezes você transforma só um pedaço, e aí o nome muda. E aí quando eu joguei aqui, ó, esse nome, aqui, ó, eu joguei aqui, para poder tentar descobrir qual que é o teste. Olha só, o nome é o conhecimento do paciente com alta hospitalar. Só fala a continuidade, atividade, a continuidade, parecer, alto. Então eu não consegui achar o artigo. Qual que seria a próxima coisa? Eu tentar entrar lá na biblioteca da Universidade Federal de São Paulo e olhar na biblioteca se tem esse modelo. Só que de 1979, qual a chance disso estar digitalizado? Na Universidade de São Paulo, que deve ter milhares de trabalhos ali guardados. Né? Já tem coisa digitalizada. Mas provavelmente isso daqui não está digitalizado e a única forma de eu descobrir qual que foi o método aqui é indo lá em São Paulo, na faculdade, para poder pegar o trabalho. Isso dificulta, isso perde valor à sua pesquisa, porque você está impedindo, você está dificultando que alguém leia o seu trabalho. Foi assim que eu quero fazer o que ele fez. Você não consegue, porque não tem aqui o método. Quase acabando, gente. Nossa, agora que eu tô olhando que é 8h45, eu falo demais, né? Você já tiver professor que fala mais do que eu? Não precisa falar nome, não. Eu vou colocar com a ausência de resposta como um não, que eu sou o que mais falo mesmo. Silêncio, né, Jéssica? Então, olha só. O grau de adesão foi definido pelo teste de medida de adesão, tá? Então, beleza. Agora vem o nome de teste, eu faço. E aí, como faz? 7 questões, cada questão se resposta, seguem-se a resposta do tipo Likert. Você sabe o que é essas respostas do tipo Likert? Vocês conseguiram achar na hora que vocês estavam fazendo? Não sei, alguém sabe? O Likert é igual quando vocês estão respondendo a CPA
ou quando vocês estão respondendo algum teste de se submetem à inscrição de trabalhos online, ali no LinkedIn ou nesse site de vagas, e aí você entra no teste psicotécnico online deles, e eles tentam traçar o seu perfil, e eu tenho um ódio profundo desses testes, porque levam tempo demais. E eu odeio aqueles testes em que você tem que ficar, a bolinha muda de cor e você clica de um lado e faz a sequência. Eu tenho um ódio profundo. Aí, eles dão assim, a afirmação... Fala, Jéssica. Nada não, professor, sem querer. O meu ódio profundo já é um resultado do teste psicotécnico? Não sei, é? Então, assim, quando coloca, igual na CPA, o professor de psicofarmacologia apresentou o plano de ensino, aí onde que a maioria das pessoas marcam que não, porque a maioria falta no primeiro dia de aula e o plano de ensino é apresentado no primeiro dia de aula, né? Aí marca lá, discordo totalmente. Aí os que vieram colocam, concordo totalmente. O professor atende aos horários. Aí coloca lá, discordo totalmente, discordo parcialmente, não concordo e nem discordo, concordo plenamente. Essa escala, esse é um tipo, são respostas do tipo Likert, tá? Quando você tem esse escalonamento através de inferência dessas questões qualitativas, tá? E aí, depois que pegou esses dados, né, deu valor, né, porque aí nessa escala, no teste, né, cada resposta tem uma pontuação específica, aí somou e dividiu pelo número de questões para saber a pontuação do paciente, né? Aí ele fez daqui, ó, o valor encontrado após esse procedimento é convertido numa escala dicotômica. Escala dicotômica. Alguém achou o que é uma escala dicotômica? Sim ou não? O sim ou não que eu falei, e a gente colocou ali sim, é a escala dicotômica, tá? Quando você coloca sim ou não, mais ou menos, tá? Quando você só dá essas duas opções, as opções são fechadas, sai dali, é uma escala dicotômica. Foi isso que você achou, Jéssica? A dicotomia que eu assim, compreendo, está sempre ligado a coisas opostas, né? Opostos de um contínuo, né? Sim, não, que nem a questão existência do dualismo mente-corpo, né? Existe o dualismo dicotômico e tudo mais. Eu tenho essa noção de opostos. Não, tá, se aplica aqui também, tá? Eles só usaram essa definição, tá, vai colocar sim ou não. E no caso, a dicotomia aqui, o antagônico foi, ele tem, né, apresentam ou não apresentam adesão ao tratamento. Colocou no sim ou no não para essas duas questões. Para identificar o grau de conhecimento sobre os medicamentos prescritos, foi adotada a escala empregada, né, no estudo anterior, de novo o estudo número 9, que eu não consegui acesso a ele. O referido instrumento indica como traduzir para porcentagens a quantidade, números de informações que o paciente possui e direciona. Então, assim, ali ele pegou ali, o paciente disse 1, disse 2, disse 3 e transformou isso numa escala semi-quantitativa. Por isso que eu falo que esse trabalho, no que ele apresenta para a gente, não foi uma escala quantitativa, né? Ele acaba falando uma semi-quantitativa. Lá embaixo eu mostro o gráfico, ele colocou em números, mas mesmo ele só coloca a figura em números, o resto tudo ele dá nas percentagens. E aí esse método, né, classifica lá de 0 a 100% e classifica em tipo, sem conhecimento é que a pontuação, a escala deu 0. Muito pouco, 0 a 25, pouco, 25 a 50 e regular 50 a 75 e bom conhecimento 75 e 100. Ele colocou essa escala e disse que é o instrumento que coloca isso, tá? Algum de vocês passou pela experiência de ler um artigo, ver uma resposta, tá? O artigo diz A. Aí você lê um outro artigo
que é do mesmo assunto, aí diz B, diz outra coisa. Vocês já passaram por essa situação ou ainda não? Eu acho que é muito comum em psicologia isso também, né? Não, vai ser também para todos. E muito depende do que está olhando. Por exemplo, quando você faz, assim, às vezes, um levantamento de dados, e aí você tem envolvido ali a idade, um que é muito comum dar pau, dar erro, é as idades. A gente tem, e os melhores trabalhos é os que usam a escala do governo, do IBGE. E às vezes, assim, você tem resultados diferentes, mas porque a pessoa, cada um escolheu uma escala de idade diferente. E aí você vê que o tratamento deu certo nessa faixa, deu certo nessa outra, aí quando você olha as faixas etárias, estão misturadas. Tipo, vamos inferir. Deu certo a população jovem. Aí quando você vê lá a população jovem, colocou ali assim, do recém-nascido a 40 anos. Aí o outro coloca lá que não deu certo no jovem. Aí coloca a escala de recém-nascido aos 18 anos. Então, como que você vai conseguir entender? Você não vai poder comparar um outro, porque a metodologia não te permite a comparação, porque um usou um procedimento diferente do outro. E aí vem o nosso senso crítico para dizer se prestou ou se não prestou. Qual que é a melhor faixa etária para representar o jovem nessa escala de 0 a 40 ou de 0 a 18? Né? Aí vem na psicologia. Se for um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é melhor, o jovem estaria melhor na escala do 0 a 18 ou do 0 aos 40 para o TDAH? Só os deuses. Sim, deu. Hã? Deu para entender, sim. E quando eu digo que é muito comum que em psicologia que dois assuntos, vamos pegar lá qualquer tema, a depressão. É muito comum que em psicologia a gente tem esse problema de pegar um artigo e ler e ser uma coisa, e pegar outro e ler e ser outra coisa, exatamente por causa disso, né? Por causa de abordagens diferentes, a gente tem que saber exatamente de qual princípio filosófico a gente vai partir para entender quais metodologias são aplicadas ali, porque dependendo da metodologia, da abordagem, ou seja, dos instrumentos utilizados para chegar ao resultado, vão ser resultados totalmente que não vão se comunicar um com o outro. Então, eu entendi o que você quis dizer assim. Para melhorar isso, aqui, comecem a procurar os trabalhos aqui em PubMed, tá? É uma base de dados bem mais rigorosa, que os trabalhos são mais encorpados, tá? E a grande vantagem, a grande maioria, por assim dizer, vai estar em inglês, né? E aí vocês, como estão no 9º período, já estão falando tranquilamente o inglês, né? E o francês, né? Porque para psicologia não é inglês e alemão, né? Para psicologia vai ser inglês e francês, né? Não sei se vocês gostam. Mas para mim. Não conta nem de falar português ainda. Pois aí mostra o quanto que a gente tá para trás, assim, né? Porque a área de vocês, eu sei que em francês ainda tem muita coisa, né? Publicada em francês. Mas o inglês primário, não tem jeito. Eles pegaram e compararam no prontuário as informações, deram a classificação, né? Aí aqui ele faz uma explicação de como que ele interpretou, tá? Para análise dos dados relacionados à caracterização dos pacientes, conhecimento, foi utilizada a estatística descritiva. A estatística descritiva é tudo que você faz para poder quantificar, para você usar tabelas de correlação, para você conseguir saber assim, peraí, esse número que eu estou vendo, eu estou vendo 5 pessoas lá, eu estou vendo 3 pessoas aqui, 5 num comportamento, 3 em outro comportamento. Como que eu sei que isso é estatístico? Então, toda vez que você está ali descrevendo, vendo uma situação, estudando uma situação, e você colhe dados, né, e transforma isso no máximo numérico, semi-quantitativo, quantitativo, né, e tenta escalonar isso e tabelar, pertence à estatística descritiva, tá? Para análise dos dados qualitativos, foi adotada a análise de conteúdo, né? E aí, se a gente
faz as porcentagem, tenta fazer o semi-quantitativo também. E aqui no final, cadê para análise? Aqui. Para preservar o anonimato dos participantes do estudo, os entrevistados foram identificados em seus depoimentos com a letra S acrescida do número que corresponde à ordem relativa da entrevista, né? Muito sofrido ou pouco sofrido? Ficou muito longe do que vocês colocaram? Sim, porque vocês não ficaram falando durante 1 hora sobre meia dúzia de parágrafos. Né? Olha lá, o Matheus, eu não. Eu não sei, não, se o meu ficou, acho que ficou meio distante, sim. Ó, eu fui bem mais extenso, né? Mas, igual o Matheus colocou lá, foi direto. E o que eu estava mostrando até com a Simone, né, falando aqui em cima do dela. O que eu pedi para vocês foi bem, assim, foi sofrido, né, mas é basicamente seguir essa parte aqui. Em si, não ficou nenhum que estava errado. Tá? Nenhum deles ficou errado. Vários de vocês expressaram de formas diferentes. Mas por que não ficou errado? Porque eu pedi para vocês uma questão aberta. Né? Olha, me digam como vocês descrevem esse trabalho, esse processo metodológico. Tá? Então, em si, pela própria característica do pedido, não tem uma resposta errada. Pegou aqui, eu só respondi aqui e para cá. Só dei Ctrl+C, Ctrl+V e te mandei. Tá? Porque eu esperei que você não fosse ler e foi isso mesmo. Não ficou uma resposta errada, porque eu fiz propositalmente uma questão aberta. Mas qual que era o processo principal? Aquele choro meu nos áudios. Ó, gente, procura os termos que vocês não reconhecem, procura o processo que está se tratando ali para vocês aprenderem, né, de ver o artigo. Porque acredito, vocês já passaram alguma vez assim um processo, uma análise de metodologia de artigo? Vocês já fizeram isso em algum momento, desse jeito, assim, passando ponto por ponto? Eu não. Não, também. Então, assim, o desejo era em psicologia, não. Realmente, aqui, do psicologia não tem a aula, eu acho bem estranho, mas assim, porque estranho na minha cabeça, tá? É a minha opinião. Quem monta a grade do curso de psicologia são psicólogos, eles são mais competentes que eu para dizer isso sobre a grade. Mas, ao meu ver, né, metodologia tinha que ter em todos os cursos, né? Tem que ter em todos os cursos, para a gente conseguir entender o que está fazendo a leitura. E aí, assim, olha o que ele coloca para a gente no final, só para fechar o trabalho, né, para sair ali da metodologia, porque assim, afinal, beleza, eu estou vendo um trabalho que quer quantificar a adesão, né, se ele sabe ou não sabe. Falei tudo da metodologia, mas o que ele nos trouxe? Gráfico 1, distribuição dos sujeitos de estudo de acordo com o grau de conhecimento sobre o nome, frequência e dose. Então, na cabeça dele, o que pesava ou não sobre o paciente saber ou não sobre o medicamento, sobre o tratamento dele era: ele sabe o nome do medicamento, ele sabe quantas vezes ele tem que tomar um medicamento, ele sabe o nome, a dose, quanto, então, qual o remédio, quantas vezes que tem que tomar e qual é a quantidade. Esse foi o tripé, foi os 3 parâmetros, basicamente, que ele usou para entender, para dizer, né? O meu paciente sabe ou não sabe. E aí, olha o que aconteceu aqui. Aqui ele fez uma escala por frequência, né? Frequência, né? Quantas vezes isso acontece. Então, 14 vezes, né? 14 não sabiam a dose, 9, né? Tá entre o 8 e o 10 aqui, não sabia qual que era a frequência de uso, e 4 aqui não sabiam o nome do medicamento. Então, assim, ele quis entender, né, ele acabou descrevendo aqui na leitura, né, que na descrição dos resultados, que os problemas, eu tenho uma população, foi possível perceber que o menor grau de conhecimento foi em relação à dose e à frequência de administração. Dose, em preto, mais alto, e frequência, em cinza escuro, tá aqui.
respectivamente, 51,9 e 33,4 dos pacientes apresentaram zero conhecimentos a respeito de tais aspectos da terapêutica prescrita. Olha onde que, de novo, cai para mim a qualidade do trabalho. Respectivamente, 51 e 33 dos pacientes apresentaram zero conhecimento a respeito de tais aspectos. Mas se é respectivamente, então é assim, de um parâmetro e de outro. Ele diz que 51 e 39 apresentaram zero conhecimento a respeito de tais aspectos, o quê? Do aspecto de dose e frequência. Ok, ele escreveu isso numa frase seguinte. Tinha que ser junto. E tá, 51 e 33%. A população dele é 27 pessoas. E aqui está escrito 14 e 9. Quantos que são os 51 e quantos que é o 33? Ou de qual população? É lá dos 27? Ou é o dos que tiveram, ou é só dos que enquadram aqui? Porque, respectivamente, 51% e 34% dos pacientes que apresentaram 0%. Então, se são os pacientes que apresentam 0%, aqui, ó, tem 14, mais 9, 23, mais 4, 27. A população dele é 27. Aqui já tem 27. Aí gasta um tempo a gente perceber que aqui não são 27 pacientes, foram 27 vezes que essas respostas foram dadas. Então, quando coloca, ó, 51,9 e 33 dos pacientes apresentaram. Tá confuso para vocês? Não tá confuso? Ou vocês nem querem mais responder? A Jéssica falou que não está confuso. Jéssica, eu vou te trair nesse momento, tá? Para mim ficou bem confuso, porque eu tive que fazer a frequência, fazer a conta depois separado para saber qual que era o número, né? Que ele estava, quantos aqui pacientes realmente estavam, não, porque a tabela dele não tem o número e aqui ele tinha que ter colocado entre parênteses a numeração, tá? Então, assim, depois eu vou criando outras críticas aqui, mas eu vou parar por essa parte, tá? Já está fazendo 1 hora que eu estou falando disso daqui, e eu quero terminar a parte de depressão. Vocês não vão ficar muito depressivos se a gente terminar a parte de depressão agora, não, né? Ou vocês querem 2 segundos para ir lá tomar uma água? Ou pode bater direto? Eu prefiro bater direto. Bora, estamos aqui mesmo. Né? Ocultar moda não pode seguir. Beleza. Gente, então assim, naquela parte do artigo, vocês não têm TCC, né? Agora com esse ensino remoto, a gente diminui, né, o número de artigos que a gente vai trabalhar, mas eu ainda vou ficar mandando eles para vocês. Ainda vou ficar mandando, não, né? Que vocês já têm praticamente todos, né? Um ou outro que eu mando extra, né? Que eu mandei na semana passada, mas todos os artigos estão aí com vocês. O meu desejo nessa atividade era explicar como que deve ser feita a leitura da metodologia. A maior parte do seu tempo não lendo um artigo deve ser em cima da metodologia e de como que ele executou a análise estatística. Porque aí depois que você vê, o artigo usou a metodologia certa, o artigo usou a estatística adequada, aí você termina de ler o artigo, aí você vê qual que é o resultado. Porque o artigo pode apresentar resultados maravilhosos. Se o método que ele usou não é adequado, se o teste estatístico que ele usou não é adequado, o resultado dele é falso. Tá? Então, assim, o principal motivo da atividade usando o nosso tema era plantar essa sementinha da discórdia na cabeça de vocês.
A escrita do artigo pode ser linda, o resultado maravilhoso. Mas se a metodologia e a estatística não prestou, não tem resultado que presta. Lê? Faz muito tempo, mas vocês lembram onde que a gente parou? Foi isso daqui mesmo? A gente ia começar a falar sobre as fases, falar sobre a fase aguda, continuação de manutenção. Isso mesmo? Se não for, fica sendo. Falou das considerações, dos tipos de fármacos. E aí, na minha cabeça, eu parei, a gente falou, né, da eletroconvulsoterapia, falando de como que isso poderia, falando da transcraniana. Espero que todo mundo tenha visto o vídeo. E aí, eu lembro de ter parado nesse ponto para poder cair em cima do gráfico, né, explicar rapidinho para vocês e mostrar já o gráfico para a gente lembrar, né. Todo mundo viu o vídeo da técnica de eletromagnética para estimulação do sistema nervoso central? Eu lembro de ter mandado para alguém, pedir para distribuir. Depois deem uma olhadinha lá no vídeo, tá? Tá com quem o vídeo? Foi com o Matheus, foi com a Vera, foi com a Jéssica, não, foi com a Simone, eu mandei o vídeo para alguém. Mandei lá. Eu não, também não vi, não. Ixi. Ué. Vou conferir depois. Acho que você errou de tua, mãe. Mandei para outra pessoa, vou conferir quando a nossa aula acabar. Então, olha só. Chegando finalmente ao fim da nossa vida aqui. Tem no YouTube. O planejamento do tratamento farmacológico vai considerar qual o processo, qual o estado que o paciente está. Muito parecido, né, com os parâmetros que a Jéssica estava descrevendo quando eu perguntei lá daquele tipo de depressão específico, tá? E aí é dado como a Vera, tá vendo? Eu já não tenho lá muitos neurônios, né? Já a idade já pega. Foi lá na Vera, comandante. Então, se envolve a fase aguda, a que chama de fase de continuação e fase de manutenção, tá? Cada uma dessas fases tem uma ideia específica, tá? Então, vou mostrar aqui cada uma delas, tá? Fase aguda. Em farmacologia, se a gente for pensar em termos gerais, tipo, o conceito geral, o que está no papel, tá? Até 6 meses é um tratamento agudo, pós 6 meses é um tratamento crônico. Claro que isso pode e deve variar entre indivíduos, por questão de dose, comorbidades e como que esse fármaco impacta um paciente. Nós temos fármacos que têm efeitos adversos bem agressivos. Então, assim, se o paciente está tomando altas doses e alta posologia, ele não vai precisar longos períodos de tempo para poder ter um efeito adverso que está lá descrito que efeito adverso raro só acontece em pacientes com uso crônico. Às vezes, dependendo do uso, com 1 mês o paciente pode ter esse efeito adverso, tá? Mas aqui, para depressão, para o que se confere em fase dele, a fase aguda é de 2 a 3 meses, tá? Nessa fase, qualquer tratamento que seja, principalmente no caso do medicamentoso, o objetivo é que diminua o sintoma depressivo, que ele tenha alguma resposta. Em 2, 3 meses, esse paciente tem que mostrar melhora. Você está tomando medicamento e 2, 3 meses não deu melhora, tem coisa errada. Tem que se estudar, tem que avaliar novamente, tá? Ou então, né, no que se deseja, o esbatimento, né, a diminuição completa dos sintomas, tá? Até o que chama aqui o artigo chama, né, de pré-mórbido, né, mas significa remissão. Remissão, gente, em patologia, em doença, quer dizer assim,
paciente não tem mais sintomas, ele não apresenta mais sintomas ou características da doença, mas eu ainda não consegui provas suficientes de que ele está curado. Eu não consegui eliminar o risco de voltar à doença. Então, assim, se o paciente não tem mais nenhum sintoma, não está apresentando mais nada da doença, mas eu tenho um risco disso voltar, ou eu ainda tenho um período que pode ser um falsa cura, aí eu coloco que está no período de remissão. E aí, dependendo do tempo e da patologia, eu falo cura. Tratamento oncológico tem um padrão, né? 5 anos. Então, assim, o paciente fez lá uma cirurgia, retirou o câncer, mas não mostrou mais nada. Ele vai ser considerado em remissão até em 5 anos. Se em 5 anos não apareceu mais nada, não aconteceu nada, aí depois de 5 anos aí que uso o termo como curado, tá? Em depressão, no começo, 2, 3 meses, começou a apresentar os sintomas, a reduzir os sintomas ou que né, tipo assim, consegui eliminar, não está apresentando mais. Tá, beleza, está em remissão. Tem suspeita de voltar, continua do tratamento, continua ele classificado como em remissão na fase lá aguda. Ok? Fase de continuação. Aí de 4 a 6 meses pós o tratamento agudo. Então, a fase de continuação tem que vir depois do que está funcionando, está dando resultado, o que se chamou lá de fase aguda, tá? E aí, beleza, eu tive resultado na fase aguda, então agora eu tenho que manter esse ganho, manter essa melhora do paciente e avançar ela, estender ela. Claro, sempre tendo o objetivo de cura, tá? Além disso, na fase de continuação, eu vou analisar o paciente, né? Eu não, né? Vocês vão avaliar o paciente quanto a características, situações que possam levar o paciente a ter uma recaída. Tá? Então, assim, a fase de continuação, além de manter o que se ganhou e tentar melhorar, também é traçar um plano para evitar as recaídas, tá? No finalzinho da fase de continuação, tá? No finalzinho desses 6 primeiros meses, o paciente, que é considerado como melhora inicial, né, é considerado ali, né, recuperado do episódio index. Vocês já usaram essa terminologia, ou já ouviram essa terminologia anteriormente? Episódio index, quando o paciente está ali com depressão ou com algum outro transtorno? Ou só nesse artigo que é a primeira vez que aparece? O que ele quer dizer? Não ouvi, não. O que ele quer dizer nesse episódio index aqui é o que é que causou. Vamos supor que lá o quadro depressivo teve um agente causal, teve algo. O paciente perdeu alguém da família, alguém que era muito importante para ele, e isso o abalou muito e levou ao quadro depressivo. Então, assim, superou, já passou. Aquilo que causou o episódio, né, o que causou que tudo acontecesse, começasse, foi superado, foi resolvido. Então, eu considero que esse paciente está curado do que iniciou todo o problema. Então, seria o evento que motivou aquela... Eu vou concordar porque me falta terminologias mais sofisticadas, tá? Eu uso essa frase, né? Tipo, o que causou, qual foi o motivo, mesmo pela minha falta de termos mais técnicos da área de vocês, tá? Não, eu só queria entender mesmo. Foi algo que motivou o início daquilo. Tipo Exato. Isso. Tá. Ok, exatamente, tá? Aqui está no documento de depressão, mas eu vi que isso é aplicado também no TAS, na esquizofrenia, claro, na esquizofrenia tem fatores genéticos também, né? Mas tirando isso, também se aplica a outros transtornos mentais, tá? Manutenção. Tentado possível que não ocorram novos episódios, ou seja, recorrência, tá? E aí, a gente coloca o paciente,
vocês colocam o paciente na fase de manutenção, o paciente que você vê que ali, o motivo, a causa possa vir a acontecer novamente, instigando de novo, começando novamente a crise, o paciente perdendo tudo que ele já tinha ganho de melhora, tá? E olha só aqui as tristezas. 1/3 dos pacientes, né, 33%, 333, tá? Com episódio depressivo, que teve remissão lá naquele período inicial, né, lá na fase aguda, tem de novo no primeiro ano, pelo menos como dados gerais nessa época aqui, tá? Então, assim, você vai atender, vamos supor que você tem uma clientela ali de 10 pacientes que você está acompanhando com depressão, né, moderada, grave que esteja ali, tratamento farmacológico, 3 deles, no período de 1 ano, vai recair. Você vai ter que começar o trabalho todo de novo. Tratamento antidepressivo de continuação por 6 meses reduz em 50% o risco de recaída. Aí vem a parte que a Vera não gosta muito, que é a parte que ela cita como biomédico, né, o tratamento biomédico. Mas que o trabalho mostra que em questões de depressão moderada, depressões graves, você conseguir manter o tratamento farmacológico por mais tempo, sem ter efeitos adversos, sem ter problemas de saúde do paciente, melhora a adesão e evita que metade dos pacientes que teriam de novo a nova crise, a recaída, metade desses não acontece. Então, tem um grupo de pacientes que você manter o medicamento nos 6 primeiros meses evita que ele vai ter perda da qualidade do que ele conseguiu, tá? Claro que, né, vai ter uma sequência, um monte de coisa que vai estar associada ao risco de recaída, ao risco de recorrência. Não só todos os parâmetros que vocês já vêm estudando e vão presenciar no estágio, né, como questão social, questão ambiental, como que é em casa, tal, mas também questões, se o paciente tem comorbidade, não tem comorbidade, ele toma mais de um medicamento, tem maiores riscos de efeito adverso, reação cruzada entre medicamentos, tudo isso vai entrar na conta, tá? Porque se prejudicar o uso do fármaco, vai aumentar a chance, né, vai pesar mais para o paciente ter uma recaída, uma recorrência. 8h20 vai dar tempo. O que a gente espera? Que o tratamento de continuação, o medicamento seja mais ou menos o mesmo da fase aguda, então não é que você vai aumentar a dose, não é porque você trocou fase que você vai pegar mais pesado, mas sim manter o que está funcionando. E o de manutenção, que a gente viu, né, que é o que você faz com o paciente, que você identifica riscos de ter recaída, né? Se você faz isso, tá, você vai reduzir a recorrência do paciente em 3 ou mais episódios nos últimos 5 anos. Então, assim, se em 5 anos, você vai... A estatística, há quantos episódios em 5 anos? Vamos supor que estudou 2 grupos de pacientes, 100 pacientes. Um grupo, 50 pacientes que fez o tratamento de manutenção e 50 que não fez o tratamento de manutenção. Vamos chutar números. O que não fez tratamento de manutenção nos últimos 5 anos podem ter tido 100 crises. O que fez o tratamento de manutenção vai ter 70 crises. Tá? De 3 episódios a menos, ali 3, vamos colocar ali 30% da população a menos que tem. Então, assim, você não consegue evitar que ele vai ter a crise, mas você vai conseguir reduzir o número de crises que ele pode ter. E como a gente já conversou anteriormente, comentou, se o paciente com depressão começa a ter mais crises, ele só vai desacreditar, né? A chance de desacreditar do tratamento é muito grande. Gente, eu estou passando, mas se for rápido, você já me para e me pergunta, tá? Quando nós falamos lá de respostas cruzadas, o lítio é um fármaco mais utilizado, tá? No auxílio. Eu tenho que usar um outro antidepressivo.
ou em vez do antidepressivo, eu tenho que fazer um tratamento conjugado, lítio ou famosão, tá? Da mesma forma que o anterior, a dose na manutenção é o mesmo do agudo, de novo, mesma ideia, não é dar mais medicamento, tá? Mas, estou vendo que o meu paciente tem muito risco, eu realmente tenho que usar, a chance é melhor usar um outro fármaco. O lítio costuma ser o mais comum, o mais utilizado. E, para discordar novamente daquele trabalho que a gente comentou anteriormente, que uma das colegas aí falou, se tira o medicamento de uma vez, aparecem os sintomas de descontinuação, né? Aparece, o que seria isso? O paciente ter crises, às vezes crises mais intensas, e pode apresentar sintomas de abstinência. Beleza? Vocês tiveram chance de olhar esse gráfico? Já que na aula anterior eu fiz tanto drama e tanto desespero, falei com vocês que seria muito difícil? Ou não conseguiram? Acho que tem 12 minutos que eu estou falando sem ninguém responder. Tem alguém aí ainda? Tem alguém vivo aí desse lado? Eu tô aqui. Estamos aqui sim, professor. Eu acho que eu vou começar a exigir que vocês abram a câmera para não poder... Porque uma coisa que está me deixando depressivo é ficar falando durante hora, sem parar, e não ver a cara de vocês de desespero. Ou aquela cara que normalmente vocês faziam assim, né? Se puxava a cabeça, pelo amor de Deus, ou qualquer coisa do tipo. Ou o povo que começava a pescar enquanto eu estava falando. Bom, esse gráfico a gente termina, tá? Esse gráfico sumariza tudo que está no trabalho. Tá? Então, olha só, a gente tem ali o paciente no estado de normalidade, como os termos que a gente falou, alguma coisa causa, alguma coisa vai originar, vai ser o motivo da saída da normalidade para o aparecimento de sintomas. E aí ele traça um limiar aqui, tá? Você pode ver que não tem número, é bem subjetivo, não é por causa que é o entendimento do conceito. O paciente de um grau de normalidade, em depressão, se ele tem sintomas, está mostrando que o que traz a ideia aqui de normalidade lá em cima e apresentação de sintomas cá embaixo e síndrome mais embaixo ainda. Quer passar a ideia de perda. Né? Ele está caindo. Se ele está de uma normalidade e foi para sintoma, ele caiu nos parâmetros. Ele caiu na qualidade de vida. Então, o paciente vem de uma normalidade, tem sintomatologia, e aí, como se define qual que é a síndrome que tem, o que é que ele tem de conjunto de sinais e sintomas. Aí está cá embaixo. Opa, setinha. Aí eu começo a fazer o tratamento farmacológico. Aí o tratamento farmacológico leva um tempo para poder tirar ele do fundo e começar a jogar ele para cima. E aí eu tenho pontos específicos. Ó, meu paciente está apresentando realmente resposta. Está funcionando. Aí tenho que tomar cuidado que ali 6 a 12 semanas, os riscos de recaída. O que eu faço se o paciente recair depois que ele saiu desse limiar entre síndrome e já está recuperando dos sintomas? Aí, se ele tiver uma recaída aqui, ainda na fase aguda, vocês terão um protocolo específico para seguir. O que não Beleza, houve aí nesse caso, né? Não houve recaída. Oi? Não houve recaída aí no caso, houve? Ó, aqui, se eu considerar a seta escura, né, o gráfico, aqui não, veio para remissão. Mas ele fez uma observação aqui, tá vendo que está esse ponto e esse tracejado? Sim. Como Na leitura ali do trabalho, quando chegar na parte de protocolo, você vai ver que, você está fazendo, está tendo melhoras. Se teve recaída nesse período, você deve seguir de tal forma. Se não teve recaída e manteve a resposta, ele não tem mais sintomas depois ali das 12 semanas, você vai considerar que ele está na remissão. Não teve mais nenhum sintoma. Sim, entendi. Beleza?
Uhum. Não, perfeito, por favor, eu que agradeço. Vocês têm que ir fazendo essas perguntas para a gente ficar melhor. Porque aí, assim, esse gráfico está dizendo todo aquele texto que eu fiquei vomitando para vocês. Porque se ele está aqui, na remissão, não teve recaída e não tem sinais de que pode cair de novo, né? Aí ele entra na fase de continuação. Aí está lá na fase de continuação. Você não identificou nada que possa acontecer com ele, beleza, ele vai indo para a fase de recuperação até ser considerado curado. Se ele teve uma recaída aqui, nesse período de 4 a 9 meses, você vai ter uma conduta que vai ser diferente dessa daqui. Tá? E aí tem um protocolo dizendo como que você vai fazer o atendimento dele. Agora, se ele tem na remissão e você identifica riscos e você encaixou ele na fase de manutenção e ele não tem mais recorrência, chegou tal período curado. Opa, teve recorrência depois de 1 ano, quando ele estava na manutenção, então eu vou ter uma nova conduta que vai ser diferente da continuação, que vai ser diferente da recaída. Tá? Ok? Ok. Dúvidas, perguntas, questionamentos? Não. Vou colocar aqui. A parte aqui que está assim, a escolha do medicamento antidepressivo, tá? Nós já conversamos todas as patologias a gente está conversando. E basicamente, tá que assim, ó, como que eu vou escolher? O meu paciente tem que ter, qual que é o meu estado do risco suicida? Agora e do passado. Eu tenho que usar mais medicação? Eu tenho que institucionalizar ele? Tá? Ele tem alguma doença física que vai ter que tomar um outro medicamento, vai ter alguma outra, ele tem risco de um uso concomitante que pode interagir? Então, assim, essa escolha do medicamento antidepressivo está aqui em 3 slides, né, 3 detalhes ali, mais específico, mas é o que a gente tem falando. Eu vou procurar qual que é o melhor medicamento. E se o paciente tem comorbidade, tem alergia, ou se ele tem problema com dinheiro, com custo, ou o meu paciente já tem uma opinião, eu vou ouvir tudo isso, e é aí que eu vou escolher o fármaco. Não é o psicólogo que faz, é o psiquiatra que vai escolher isso, mas vocês vão estar com o paciente e vocês vão ter mais chance de conversar com ele. Peraí, a escolha desse medicamento, será que atendeu isso? E aí você vai, recebe um paciente lá, fala que ele não está tomando medicamento que é muito caro. Ué, mas espera aí, eu não olhei o custo? O que aconteceu com esse paciente que ninguém pensou no fato do medicamento que foi dado a ele, dito para ele tomar, não existe na rede pública e o paciente é menos favorecido, ele não tem dinheiro para arcar com isso. Então, gente, critérios da escolha de medicamento, eu sei que às vezes na leitura ali, talvez, né, não vocês, mas já aconteceu com outras turmas, normalmente o acadêmico quer, mas não é isso, é o médico que resolve, não sou eu. Beleza, tá certo. Mas se você sabe quais são os critérios, você tem mais chance de ajudar o paciente e conversar com o psiquiatra, o paciente tá assim, vê aí o que você faz. Vamos ver, né, que o medicamento não tá legal, vamos procurar uma outra coisa. Beleza? Ok. 8h30, minha garganta dói, o ouvido de vocês já deve ter caído, alguns de vocês já devem ter que levar o notebook para o concerto, porque baba deve ter caído em cima do teclado e queimado o teclado. Mas se não tiverem nenhuma dúvida, ou se não quiserem conversar de alguma outra coisa, muito obrigado por hoje, boa noite e boa sorte. Mas, se quiserem, está aberto para vocês fazerem Buenas noches. Tchau, tchau. Boa noite. Dê uma olhada lá no videozinho, viu? Fechou. Boa noite, gente. Tchau. Valeu, prof. Boa noite. Falou, boa noite, gente. Natal.